Gálatas, capítulo 6, e eu quero ler aqui do versículo 3 em diante. Quero falar um pouco com os irmãos aquilo que Deus tem tentado me ensinar. Eu falo tentado porque Deus, Ele é muito poderoso no ensinar, mas nós às vezes somos limitados no aprender, né? Então Ele nos ensina de várias formas até que a gente aprenda, amém? A parte boa de servirmos a esse Deus é que Deus ele tem uma capacidade de descer. Tem uma coisa chamada condescendência, uma capacidade de descer. O que é isso? Meu irmão, você deve ter, se você já é pai, você tem um filho pequeno ou já teve um filho pequeno, você sabe que às vezes você precisa explicar as coisas para ele. E se você usar umas palavras difíceis assim, eles não entendem. Então você tem que ir tentando chegar na linguagem dele, você vai descendo até o entendimento dele. Amém? É isso que Deus faz comigo e com você, porque você é passageiro, você no corpo que nós estamos agora, apesar de termos um espírito e sermos um ser eterno, nós estamos limitados a essas coisas passageiras, visíveis, amém? Amém? E o Senhor nos ensina de várias formas, em várias linguagens, e Ele vai descendo até a nossa capacidade de entendimento, porque Ele entende essa nossa limitação no que é passageiro, no que é visível, e não naquilo que é eterno. E Deus olha tudo com uma visão eterna, amém? Deus vê tudo pela ótica da eternidade, porque Ele é desde o começo, desde o princípio, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, e deles, de Cristo Jesus, do Deus Pai, do Espírito Santo, deles vieram todas as coisas. Eles sabem tudo e veem tudo com a ótica da eternidade, mas você vê com a ótica passageira. Por isso que às vezes as lutas nos afligem, e a gente fica aflito, por causa de situações. Por quê? Porque você está olhando só para o passageiro, você não consegue entender o que vai acontecer na eternidade, mas o apóstolo Paulo, que foi alguém que visitou esses lugares eternos, ele disse para nós que as leves e momentâneas tribulações que nós passamos nem se compara com o peso de glória que há de vir. Quando um homem começa a ter a noção de eternidade, então ele vai começando a entender também que as coisas passageiras, elas não são nada, perto daquilo que Deus preparou para mim e para você. E que você possa, em nome de Jesus, cada vez mais despertar essa noção, deixa eu achar a palavra certa aqui, mas esse entendimento de eternidade. Que você possa ser cada vez mais um ser eterno, porque assim você é um homem espiritual. E vai aprendendo cada vez mais com o Senhor. E aí voltando então, a gente vai ficando cada vez mais fácil de ser ensinado por Deus. Nós vamos sendo cada vez mais ensináveis, conforme nós vamos entrando nesse lugar de entendimento das coisas eternas. Mas o Senhor, com a sua graça e misericórdia, vem descendo sempre até o nosso padrão, até o nosso nível de entendimento, e vai nos ensinando. E por isso que eu comecei aqui falando que é algo que Deus tem tentado me ensinar, porque eu estou também numa caminhada, aprendendo sobre isso. E eu já disse para os irmãos que às vezes quando nós ministramos aqui coisas que nós ainda estamos aprendendo, o Senhor vai nos dando chaves e vitórias, até para nós que estamos aqui com o microfone na mão, e nós vamos aperfeiçoando aquilo que o Senhor está nos ensinando, né? Eu já tive várias experiências assim, para honra e glória do Senhor, que muitas vezes a gente, passando alguns momentos difíceis durante a vida, vai buscar na Bíblia uma resposta. E pastor, quando vê algo na Bíblia, você fala assim, meu, isso aqui dá uma mensagem, isso aqui dá uma pregação. E aí a gente já começa a esboçar algo que é só para nós por enquanto, mas aí a gente vê, mas os nossos irmãos precisam entender isso também. E hoje, o que eu vou ministrar tem muito a ver com tudo isso, porque nesses dias o Senhor tem me levado para uma medida certa, né? O trabalhar do Senhor é me levar para uma medida certa sobre o orgulho e sobre humildade. Eu quero falar sobre essas coisas. Eudes, é hoje, cara. O pastor Eudes divide uma batalha aqui comigo, eu e ele, a gente confessa pecado um para o outro, e a gente fala das nossas dificuldades de achar nossas ponderações nessas coisas, né? E eu sei que o Senhor vai falar fortemente aos nossos corações essa manhã. Ele vai nos curar, Ele vai nos ensinar, em nome de Jesus. Gálatas no capítulo 6, versículo 3 em diante diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana.
Versículo 4, mas prove cada um do seu trabalho, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Olha o que Paulo diz aqui para nós. Se você acha que você é alguma coisa não sendo, você está enganado. E o problema é que você nunca vai ser, porque você já pensa que é. Então se prepara para ser. E aí ele diz, olha, você está enganado se você pensa que você já é alguma coisa e você ainda não é. Mas eu tenho uma resposta para isso. Qual que é a resposta? Cada um experimente do seu próprio labor, do seu próprio trabalho. E glorie-se unicamente em si e não em outro. E o que eu quero ministrar aqui nessa manhã, gente, é o seguinte. Eu não quero só que com a palavra do Senhor aqui, o orgulho e a soberba seja quebrada, seja destruída, mas eu quero também colocar no teu coração o entendimento de que não é só o orgulho e soberba que é pecado, mas autocomiseração também é. E que há uma medida certa, porque a Bíblia fala assim que cada um pode gloriar-se sim em si mesmo. Tem uma medida em Deus que é importante você pensar que você sabe fazer, porque foi o Senhor que te ensinou. Eu vou ficar dando muitos exemplos aqui, talvez de pais e filhos hoje, porque eu fui tentar buscar em Deus por que em alguns momentos da minha vida eu fui alguém orgulhoso, soberbo, achando que sabia alguma coisa, e em outros momentos da minha vida achando que não sabia completamente nada. E eu fui pensar no meu passado, na minha relação com os meus pais, e lógico que penso já hoje também na relação minha com minha filha, com os meus filhos. E usando essa figura de linguagem aqui, né, o pai, quando ele ensina algo para o filho, e o filho fala que não sabe fazer, também magoa o pai. Às vezes o filho está com preguiça de fazer, e ele fala que não sabe. Então em algum momento da sua vida você pode falar assim, olha, por humildade você fala, né? Entre aspas aí, tá gente? Você fala assim, mas eu não sou um bom pregador. Eu não sou esse cara eloquente. Mas Jesus te ensinou a pregar. O Espírito Santo te deu isso. E quando você faz isso, o Espírito Santo fala assim, mas e tudo que eu te ensinei? Para onde vai? E todo esse tempo que você caminha comigo, eu estou te ensinando e te levando só para esse lugar de saber levar uma palavra para a sua igreja. Você está virando as costas para todo o ensino que eu te dei, e isso serve para qualquer outra coisa, porque você não precisa ser habilidoso só com o microfone na mão. Lógico, você cumpre um propósito naquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você seja um excelente médico, e aí por humildade você sempre nega e fala, não, né? Também não é tudo isso e tal. Glória a Deus, que é melhor ser assim do que achar que é alguém. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa medida também, porque essa medida também ofende o Senhor, porque foi Ele que te ensinou a ser um médico. Foi Ele que ensinou você a ser um advogado, foi Ele que ensinou você a ser um construtor, enfim, o que quer que seja que você faça. Se você faz bem feito, você precisa entender que faz bem feito. Até porque quando você sabe que sabe fazer, porque o Senhor te ensinou e te deu a habilidade, você passa a valorizar aquilo que Deus te deu. E se você valoriza o que Deus te deu, ninguém mais vai usurpar você, ninguém mais vai enganar você, ninguém mais vai te roubar. Porque quando você não tem uma medida de confiança em si mesmo, uma medida de orgulho daquilo que Deus te ensinou, orgulho mesmo, essa é a palavra, como o apóstolo Paulo escreveu aqui. Quando você não tem orgulho daquilo mesmo que você aprendeu a fazer, as pessoas falam assim, não, mas isso aí está muito caro. Os irmãos aqui que trabalham como terceiros, né? Como não são empregados, mas trabalham como profissionais liberais, sabem que isso é muito comum. Mas olha, sobre o teu serviço, meu irmão, não está caro não, com todo carinho e respeito pela pessoa, não é você que ganha pouco. Eu sei o quanto vale, eu sei o meu valor, eu sei o quanto eu penei para aprender tudo isso que eu sei. Eu sei o tanto que eu sofri, o tanto que eu errei para acertar.
Vocês estão me entendendo, gente? Amém? E aí a gente tem que tomar o cuidado, porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo também escreveu isso, e ele escreveu a Timóteo, ele falou assim, você, porém, ele estava falando de um outro assunto, e ele fala desse jeito, você, porém, seja equilibrado em todas as coisas. Obrigado. Você, porém, seja equilibrado em todas as coisas. Porque um dos grandes problemas nossos sempre foi o desequilíbrio. Tem mais alguém aqui que é sanguíneo? O pior que tem para isso é o sanguíneo. Eu sou o único sanguíneo numa igreja só? Não? Tem mais? Amém. Meus irmãos, a gente é muito 880. Sabe Pedro? Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E aí Jesus falou assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele falou assim, então lava as minhas mãos, a minha cabeça. Sabe o 8 ou 80? Esses dias eu estava em casa assistindo uma mensagem, a Pri estava com dor de cabeça e pastor tem esse costume de falar baixo e depois grita, né? E fala baixo e depois grita, e fala baixo. Aí você está ouvindo num volume bom assim, tá normal, tá audível, daqui a pouco, eita, fala, pegou fogo de novo. Aí nessa hora, quem está com dor de cabeça fica... Aí a Pri falou assim, amor, abaixa um pouquinho, que eu não estou bem, estou com dor de cabeça. Eu falei, então tá bom, aí desliguei. E nem estava irritado, eu estava normal, estava tranquilo. Não estava bravo, não estava fazendo pirraça, não era nada disso, aqui é o 880. Não, se for para ouvir baixo, não vou ouvir. mas tá tudo, é o jeito do sanguíneo, sabe? E é assim para tudo. E é por isso que eu falo que é importante achar esse equilíbrio, porque o sanguíneo tem outro problema. E aí quem é de outros temperamentos vai vendo que você pode ter uns traços disso também. O outro problema do sanguíneo é achar que ele é bom. Ele sempre pensa que ele vai resolver. Eu dou um exemplo de Pedro de novo. Um dia eu vou trazer uma mensagem aqui só sobre temperamentos. Aí nós vamos falar de todo mundo. Eu sempre falo só do sanguíneo, né? Porque é o meu tipo. Que Pedro, quando Jesus fala assim, o cordeiro tem que morrer. O Pedro fala assim, não, de jeito nenhum. Não vai acontecer uma coisa dessa. Eu te salvo. Pedro falando para Jesus, pode deixar. E o problema é que quando um sanguíneo... Gente, eu acredito que tem uma medida do orgulhoso, que Deus ainda ama ele e fala assim, eu não vou te rejeitar. Mesmo você sendo soberbo, eu não vou te rejeitar, eu te amo, porque eu entendo do seu coração. Eu vou só te ensinar. E sabe o que Pedro tentou salvar Jesus mesmo? E a gente julga bastante, ele fala assim, Pedro negou Jesus. Mas imagina a confusão, o outro sanguíneo entende ele, porque é a confusão na cabeça que vira. Jesus, eu vou te salvar. Ele falou assim, aparta de mim, Satanás. Já não era para mexer com isso mais, não era para tentar salvar, mas ele queria manter a palavra dele. E olha que sanguíneo tem pouca força de vontade para manter a palavra, né? Mas ele puxou a espada e cortou a orelha de Malco, né? E aí Jesus repreendeu e falou assim, quem vive pela espada morrerá por ela. E curou o homem. Aí Pedro falou, mas não era para salvar ele não. Vixe. Aí a cabeça de Pedro deu um nó. E a partir dali ele já não sabia mais o que fazer. Eu creio que foi assim. Cada pastor tem o seu caderninho de heresias, né? Então isso não está escrito na Bíblia. A gente imagina, né? Com a imaginação santificada, que a cabeça de Pedro aconteceu isso. Ele olhou para aquela situação e falou assim, mas não era para defender ele. Ele não queria defesa. Jesus não pediu isso. Pelo contrário, pediu para Pedro se acalmar. E aí você vai ver que agora, então, já que não é para defender, então também eu nem conheço. E essa coisa do soberbo é achar que vai resolver as coisas como Pedro achou. Às vezes a gente se pega nisso também. E aí eu vou pôr esses dois pontos aqui para vocês. O problema de ser 8 ou 80, de ser exagerado, e o problema de ser soberbo. Porque quando você se pega se achando muito, Deus fala assim, peraí que eu vou te ensinar, como eu falei, né? Aquele orgulhoso que Deus ainda ama, ele fala assim, peraí que eu vou te ensinar, você não é tudo isso aí não. Te acalma aí, rapaz. E aí quando Deus começa a te ensinar, Ele faz você lembrar das vergonhas que você já passou. Ele mostra que você sem Ele não é capaz de resolver nada, que é Ele quem faz através de você. Só que aí o cara que é exagerado sempre vai para o outro extremo. E eu vou usar aqui, emprestada, a frase que não é nossa, mas o Leandro usa muito. Que o contrário do errado nem sempre é o certo.
Às vezes o contrário do errado também é errado. E o que agrada a Deus a respeito de soberba, de orgulho, é a humildade. A humildade é o ponto de equilíbrio, não a autocomiseração. A Bíblia diz para nós, não só aqui em Gálatas capítulo 6, mas eu posso ler para vocês aqui, 2 Coríntios 10:13, diz assim: nós, porém, não nos orgulharemos além do limite adequado, mas limitaremos ao nosso gloriar, ao âmbito da ação que Deus mesmo nos confiou, o qual vos alcança inclusive. Olha o que Paulo falou de novo. Eu não vou me gloriar além do limite, tem um limite que eu posso me gloriar. Então eu posso falar assim, toda honra e glória ao Senhor, mas um pouco de honra e glória para mim também. Eu tenho um amigo que falou isso de brincadeira uma vez, mas a grosso modo, você tem que entender que o Senhor te permitiu, Ele não precisa de nós, Ele não precisa de nós. Eu falei isso para o Tiago ontem, né, Tiago? A gente estava conversando sobre essas coisas. Eu falei, Ele não precisa de nós, mas Ele conta comigo e com você, e Ele te deixou participar do plano dEle. Ele permitiu que você participasse. Ele não precisa, mas Ele permitiu. E quando Ele permite, Ele te dá ferramentas, Ele te dá dons, Ele te dá talentos, Ele te dá uma medida que você precisa reconhecer que é valorosa no Senhor. Porque se você só reconhece também as suas qualidades e fica se achando, isso ofende a Deus. Mas se você acha que você não é nada, aquilo que Deus te ensinou também, Ele fica ofendido por você não pôr em prática. Amém, queridos? Agora, quais são os motivos de nós chegarmos ao ponto de sermos uma coisa ou outra? Qual é a razão de nós nos tornarmos orgulhosos, ou qual é a razão de nós nos tornarmos pessoas vitimistas, que olha para si mesmo, tem compaixão de si mesmo e quer fazer que as pessoas ao redor também tenham? Por que a gente chegou nesse ponto? Agora, se nós todos formos pensar, porque você tem uma medida aí, você sabe se você é orgulhoso ou se você pensa que está atrapalhando todo mundo, aonde você chega. Se você tem uma medida, você vai começar a pensar aí, nessa medida que eu estou hoje, por que eu cheguei até aqui? Vamos pensar nisso juntos? Olha só, eu estruturei esse ensino aqui em 3 partes, que são três fases da nossa vida. A primeira é a nossa formação básica, que é tudo aquilo que é transferido dos nossos pais para nós, quando a gente é criança. A segunda é o desenvolvimento daquilo que nós aprendemos em casa. Isso vai acontecer no começo da infância, adolescência e até juventude. E eu acho que depois de uma idade, quando a gente alcança a idade madura, a gente faz um balanço daquilo que nós vivemos até aqui e começa um aperfeiçoamento. Amém? Então 3 fases: formação básica, desenvolvimento e o aperfeiçoamento. E na formação básica, às vezes nós nos tornamos orgulhosos ou vitimistas porque nossos pais erraram na dose de correções ou de elogios, por exemplo. Vamos lá. Exemplos de falhas na educação básica: preferir um filho a outro e deixando isso claro. É como o Thanos, por exemplo, lida com Nebulosa e ninguém vai entender isso, né? É da Marvel. Olha, gente, os mais novos riram, né? Os mais novos gostaram, tá vendo? Alcancei um setor da igreja aqui, os jovens. Você sabe como que um pai lida com preferindo um filho do que o outro, deixando claro isso? Ele gera um problema nos dois. Um fica orgulhoso e soberbo, o outro fica vitimista, vive em autocomiseração. Mimar o filho dando a ele tudo que ele pede sem ensinar os valores da vida. Em alguns momentos da vida, é muito legal você falar não para o seu filho só para ensinar. A Melissa, ela já tem um salarinho, né? De sábado ela não tem escola, ela vai para o mercado com a Pri. Ela recebe o dinheiro dela que ela não vai para trabalhar, ela vai e fica lá com a Pri, mas o vô dá aquela paparicada, e às vezes a Melissa ganha mais do que eu. Tem dia que eu não ganho o que ela ganha. E ela recebe ali o salarinho dela, tá? E ela
casa, ela não tem apego ao dinheiro, é bem legal o jeito dela de lidar com isso já. Mas eu senti a necessidade de começar a ensinar ela sobre dinheiro, porque eu mesmo custei muito a aprender, e na verdade estou custando até hoje, né? Eu ainda estou nessa fase ainda de aprender a lidar com as finanças. Não dei ouvidos a muitas educações financeiras que tinha em casa. Aí nós fomos numa papelaria, e eu falei assim, Mel, ela falou para mim, papai, eu quero esse lápis aqui porque é da turma da Mônica. Eu falei, filha, você pode comprar porque você tem dinheiro. O dinheiro é seu. Mas eu acho que vale mais a pena você pegar o seu dinheiro e guardar para a gente poder voar de avião. Porque você não voou ainda. Aí ela, é verdade, né, pai? Mas eu quero muito. Não, pode comprar, filha. O dinheiro é seu. Não tem problema. E eu podia comprar com o meu dinheiro e guardar o dinheiro dela, lógico. O que é lá, gastar 10, 15 reais com uma caixinha de lápis? Não ia me deixar mais rico nem mais pobre por isso. Mas eu precisava falar para ela o não. Precisava ensinar para ela que é importante às vezes não querer comprar. E eu falando para ela, filha, a gente não precisa comprar tudo que vê, mesmo que a gente tenha o dinheiro. E assim você vai ensinando valores para os filhos. E às vezes o filho que recebe tudo, eu tenho um amigo que ele é filho único. E tudo que a mãe e o pai não dava, a tia dava. O pai e a mãe já mimava muito, mas ele tinha uma tia que dava além do limite. Esse rapaz cresceu, ele é muito amigo nosso, gente fina demais. Mas chegou um ponto da gente ir no cinema em 6 pessoas, 5 queriam assistir um filme e ele queria assistir outro. Ele falou assim, se não for no filme que eu quero, eu não vou assistir. E ninguém mais vai assistir. Ele falou, que coisa, lembra, né, mano? Que situação, né? E eu entendo, ele é resultado disso. E muitas vezes o não de Deus, ele é muito melhor do que o sim. Você já insistiu com Deus em alguma coisa que ele não queria dar e ele falou, então tá bom, tó? Israel falou assim, nós queremos ser, Senhor, como as outras nações. Olha que coisa ofensiva a Deus. Deus era o rei de Israel. Ele era a coluna de fogo, ele era a nuvem de glória, ele era a voz que saía da arca, ele era o rei de Israel, o próprio Deus era. E o que o povo falou para ele? Nós queremos ser como os outros povos que têm um rei para si. Isso é muito ofensivo para Deus. E Deus falou, então se vocês querem, toma. Se vocês olharem, o dia que Saul foi levantado como rei, Samuel falou assim. Samuel falou assim, olha, o povo de Israel se esqueceu de todas as maravilhas que Deus fez, e de quem ele é para vocês, e pediu um rei. Então, vamos lá, o rei vai sair da tribo de Benjamim, da família de não sei quem, e tá aí o rei, pronto, aí sai um bonitão. Que inclusive é para nós um exemplo de orgulho também, né? De algumas vaidades. Eu não entendo por que ele estava escondido naquela bagagem, se ele começou humilde e depois terminou orgulhoso. Essa a gente vai ter que pensar um pouco mais. Mas olha só, gente, tem um outro problema. Às vezes a gente foge do equilíbrio porque ou mima demais o filho, ou lança palavras e sentenças e maldições sobre o filho. E aí é completamente o oposto. Eu dou um outro exemplo aqui, eu tenho um amigo que ele foi muito tardio em aprender a ver hora no relógio de ponteiro. Ele foi muito tardio em aprender a ler. E o que ele recebia em casa todos os dias, assim, você é burro. Moleque burro não aprende nada. Ou moleque tapado, não sabe, não consegue fazer. Meu irmão, se em algum momento o seu filho estiver tendo dificuldade com alguma coisa, ao invés de falar que ele é burro, profetiza na vida dele, fala assim, seja inteligente em nome de Jesus, menino. Eu oro por sabedoria, por inteligência. Olha que diferença, né? Seja cada vez mais inteligente em nome de Jesus. Graças a Deus nós nunca proferimos uma palavra como essa sobre a vida da Melissa. Falar assim, você é burra. Tem hora que a gente fala, né? Ô filha, tem coisa que é difícil para você, né? Mas olha como é diferente, né? Soa diferente. Como tem coisa que é difícil para mim também, tem coisa que é difícil para a prima. Eu tô falando aqui, gente, nós vamos usar muito essas coisas de pais e filhos, tá? Só elogiar o filho e não corrigir seus erros. Ou só punir o filho e não reconhecer os seus acertos. Eu vou tentar correr com a mensagem aqui, tá, gente? Só uma coisa ou só outra vai dar problema também.
tá? Não auxiliar os filhos nos traumas, achando que tudo é frescura. Ou fazer de tudo um trauma. Às vezes o pai e a mãe são traumatizados, então se o filho caiu e tinha muita gente vendo, o filho chorou porque olhou, nem se machucou, mas olhou, passou vergonha, o pai e a mãe já pensaram, é um trauma. Nossa, e agora? Vai ter que mandar para encontro com Deus, vai ter que mandar para sessão de libertação, culto do descarrego. Ah, que vergonha que meu filho passou. Exageros, né? Mas também tem o ponto de que às vezes o filho realmente foi envergonhado e tem um trauma para ser curado e às vezes a gente ignora. Achar esse ponto de equilíbrio é fundamental. E depois que a gente vai sendo educado pelos pais, e aí se os pais foram equilibrados, a gente vai ter um bom resultado, um bom produto para entregar no meio social, a gente vai passar um pouco menos de vergonha. Mas quando há esses desequilíbrios, a gente vai para a etapa do desenvolvimento, onde a gente é inserido no meio social, e agora a gente precisa dar uma resposta para a sociedade, e a gente precisa pôr, entendam bem o que eu vou falar aqui, pôr em teste aquilo que nos foi ensinado. Porque somos nós que vamos testar aquilo que nós aprendemos, porque nós nunca vivemos aquilo. E agora alguém que é criança, indo para a adolescência, vai pôr em prática os ensinos do pai e da mãe. Só que o pai e a mãe às vezes eram pessoas exageradamente simples. E tentaram transferir isso para o filho, e o filho se torna alguém inseguro. Porque os pais não acham que são capazes de resolver as coisas, porque eles têm seus motivos também. E agora nós vamos então para a nossa segunda parte da nossa vida. Eu imagino que enquanto eu for ministrando aqui, você vai pensando em tudo que você viveu também na sua infância e adolescência. E que ao momento que você for pensando nisso que você já viveu, que o Senhor possa ir te curando e te dando equilíbrio sobre essa situação. Porque agora no desenvolvimento daquilo que você é, sobre o teu orgulho, ou sobre a sua humildade, passa pelo teste do convívio social. E nesse momento, ou as pessoas te elogiam, ou você passa algumas vergonhas. E agora já não é mais o que transferem para nós, mas é o que a gente faz com aquilo que a gente recebe. Então se alguém te repreende, agora que você já é um pouco mais velho, já não é mais seu pai ou sua mãe que está te repreendendo, não são eles que estão te ensinando, você passa uma vergonha, mas você tem que saber o que fazer com aquilo. Só que tem um problema, se alguém te elogia também, você precisa saber. Nós pastores, às vezes o Senhor derrama uma graça muito grande sobre nós e nós ensinamos com o poder de Deus que homens comuns não conseguem fazer, porque é o Senhor mesmo fazendo. E existem mensagens que marcam as nossas vidas. E eu mesmo uma vez ministrei sobre perdão, e eu falei, no desfecho da mensagem, eu falei assim, era um acampamento de jovens, eu falei, gente, feche seus olhos, só você que precisa se movimentar aqui agora, vai abrir seus olhos para poder chegar até a pessoa que você precisa pedir perdão. O restante vai ficar de olhos fechados e orando, porque a gente tinha falado muito sobre isso, eu falei assim, agora é hora de se reconciliar uns com os outros, busque a pessoa. Naquele dia Deus tinha movido as águas, Deus tinha feito algo maravilhoso. E nós fechamos os olhos e começou aquele arrasta-arrasta de cadeira. Aí na minha frente assim tinha uns 3 pedindo pra gente se reconciliar, porque eu tinha ofendido eles tinham me ofendido. Tinha uma fila pra mim assim, ó. Tinha um outro irmão que ganhou de mim, tinha uns 5, 6. Vocês estavam? Vocês lembram disso? Amanda e o Renan estavam com a gente. Quando Deus faz algo assim com a gente, e usa a gente para fazer isso, tem um risco muito grande, porque depois que você sai daquele lugar, todo mundo chega e fala assim, uau pastor, que bênção, como Deus te usou. Aí você fala, Deus me usou, glória a Deus. Você fala, glória a Deus. E aí vem outro irmão e fala, nossa pastor, meu Deus do céu, tem hora que você prega até melhor do que fulano de tal. Aí começa um negócio já que é problema. E aí você começa a achar que sabe alguma coisa. E de fato você sabe até uma medida.
até um limite. Mas aquilo que é sobrenatural no meio daquilo que foi feito, com certeza foi a minha palavra persuasiva. Porque nós alcançamos os corações das pessoas, os ouvidos das pessoas, mas o Espírito Santo de Deus é quem acessa o teu coração com a palavra de Deus. E aí saber lidar com esses elogios é uma questão complicada. Como tem que saber lidar também com as vergonhas. E aí a gente vai para a terceira parte, que é o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento acontece quando nós caímos em si, percebemos que as lacunas deixadas pelos pais e pelo período de desenvolvimento, por melhor que tenham sido, sempre deixam uma falha. E a gente vai procurar essas lacunas. Agora no aperfeiçoamento é quando a gente vai para Jesus. Tá certo que quem não vai para Jesus também procura ser uma pessoa melhor, mas referenciado em outros homens. E nós também olhamos para outros homens como referência, mas nós temos um modelo e não uma referência. E quando fala de sermos aperfeiçoados, a Bíblia fala que Deus levantou a uns apóstolos, outros pastores, mestres, líderes, evangelistas, a fim de que a igreja seja aperfeiçoada. O plano de Deus para nós é que todo obreiro que é levantado por Deus para nos ensinar, que serve de referência, é para nos aperfeiçoar. E o que é esse aperfeiçoamento? É fazer cada vez mais parte do corpo de Cristo, ou seja, ser cada vez mais parecido com Ele. Até porque a raiz dessa palavra do aperfeiçoamento na Bíblia é catartismos, que fala de grudar um osso no outro, é uma operação cirúrgica, que é fazer você unir ao corpo de Cristo, ou seja, você fazer parte da igreja cada vez mais e ser cada vez mais parecido com o Senhor. Então, para quem está lá fora, ele olha uma referência, fala assim, eu tenho uma referência de empreendedorismo, eu vou estudar esse cara, Elon Musk. Eu vou estudar o empreendedor fulano de tal, eu vou estudar aquele pai, aquela mulher que é pedagoga, enfim. E nós também olhamos para pastores, para empreendedores e falamos, nossa, que legal o que ele fez, eu também acho que dá para aprender muito com ele. Mas acima de tudo isso, nós temos um modelo, que é Cristo Jesus. E Ele com certeza é o modelo certo de humildade. Porque em nenhum momento Ele negligenciou a sua identidade de ser Deus. Ele não negou o que Ele era. A Bíblia fala, vamos abrir agora aqui a apresentação do próprio Cristo como nosso modelo de equilíbrio em humildade e soberba. Amém? Vamos comigo nisso, queridos. A Bíblia fala em Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo e se deu em forma de servo e morreu uma morte de humilhação, que é uma morte de cruz. Amém? Ele era Deus. Estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então alguém que estava no alto, porque quando fala de soberba é um relevo, tá? Soberba, nós temos um nível, e no meio do nível há um relevo. Soberba. E o vitimismo e a autocomiseração é um declive, né? uma falha no nível. Uma falta no nível. O sangue que nos comprou, a moeda que nos pagou é o mesmo para todo mundo. Ou seja, Deus nos nivelou na cruz. A parte horizontal da cruz, ela ia de fora a fora no mesmo nível. Amém? Todos nós fomos pagos por uma moeda que não se corrompe, por um preço que o mesmo que foi pago por mim foi pago por você. E diante de Deus, então, agora o valor se equiparou em uma única moeda, em um único valor. Mas Deus já estava acima de tudo isso. E Jesus então porque a Bíblia fala, esvaziou-se de si mesmo. Ele deixou a sua glória e veio habitar entre os homens. Isso já é um primeiro ponto de se deixar humilhar. Ele escolheu isso. O Pai pediu e Ele atendeu.
Ele veio e já começou um nível de humildade, porque começou a habitar entre os homens. Mas quando os fariseus falaram para ele assim: como que você pode falar de Abraão? Se Abraão morreu faz muito tempo e você nem sequer viu ele. Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso era falta de humildade? Era soberba? Não, era uma identidade. Ele sabia que aquilo ali estava dentro do limite de glória dele. Jesus sabia quem ele era, sabia o que Deus tinha dado para ele. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Então ele não era alguém que não sabia falar, até porque olha que frase que parece que não é de humildade. Ele falou assim: aprendei de mim porque sou manso e humilde de espírito. Não é estranho alguém falar eu sou humilde? Isso não parece soberba? Não é. Ele sabia o que ele tinha deixado na glória por mim e por você, querido. Ele sabia o que ele tinha se esvaziado, do que ele tinha se esvaziado. Ele sabia o que ele tinha deixado com o Pai. Ele tinha todo o poder e autoridade para falar: olha gente, eu sou humilde, porque eu estava lá no mais alto lugar e vim sentar com vocês aqui nessa mesa. Amém? Ele sabia. Então quando você fala assim, e se a gente falar, eu tenho um orgulho da minha humildade, né? Eu vou escrever um livro, eu sempre falo isso para vocês, né? Os 10 homens mais humildes da terra e como eu me tornei o primeiro. Quando Jesus fala: aprendei de mim porque sou manso e humilde, é estranho para nós, mas não tem nada de errado. Porque ele não desceu só até o nível dos homens, ele desceu até o nível mais baixo entre os homens, e aí foi por mim e foi por você, querido. Ele morreu numa morte maldita, numa morte de cruz, e ele se fez amaldiçoado por mim e por você, ele se fez maldito, é isso que a Bíblia fala. Maldito seja aquele que for pendurado no madeiro. É a lei do Antigo Testamento, aquele que for pendurado no madeiro é maldito. E Jesus escolheu se tornar a pior classe dos homens, porque ele deveria pagar a conta por mim e por você. Mas ele sabia quem ele era no Senhor. O ponto-chave para tudo isso, meu irmão, para que você não fique num vitimismo e numa autocomiseração, mas também não fique achando que você é a última bolacha do pacote, é que você entenda que você tem um depósito no Senhor, e que esse depósito tem um limite para você se gloriar nele. Entenda quem você é e flua em quem você é. Você tem uma identidade no Senhor, você tem uma resposta em Deus, você tem um depósito de Deus em você, você tem talentos, você tem dons, você tem uma palavra. Flua em tudo isso, em nome de Jesus. Reconheça o que Deus te deu, mas nunca pense além, acima daquilo que você pode pensar. Entenda também que apesar de Deus ter te dado tudo isso, e às vezes para alguns homens Deus dá muito, você não se tornou um semideus e nem um querubim ungido, porque a irmãzinha que não tem nenhum ministério na igreja pode chegar para você e falar assim: apóstolo, toma cuidado, e daí você já alcançou um nível, né, de um ministério mais abrangente. Um apóstolo agora cuida de pastores, uau! Só que a irmãzinha que limpou o banheiro chega para você e fala assim: pastor, toma cuidado, porque o senhor pode estar errado nisso. Ele vai olhar e falar assim: essa mulher é cheia do Espírito Santo e ela pode me corrigir sim. E eu vou ouvir isso e falar assim: não, eu não sou um semideus não, eu não sou um arcanjo, eu não sou um querubim ungido não. Vocês estão entendendo meu exemplo aqui, né? Porque o cara chegou lá em cima, mas ele tem que entender, Deus levou ele para lá e deu um depósito grande para ele, mas ele ainda continua com a mesma humildade daquele cara que começou. O coração dele ainda continua firme em quem ele é em Deus. O modelo para mim e para você, querido, é esse Cristo que se entregou nessa cruz, que desceu ao nível mais baixo de todos os homens, mas nunca esqueceu de quem ele era. E a mesa está servida hoje, para nós lembrarmos desse dia, lembrarmos do dia em que Deus reconciliou o homem consigo através do teu Filho, Jesus. E na mesa, por muito tempo a gente teve problema com humildade e soberba, né? Porque uns eram dignos e outros não. Eu já falei para vocês, eu já participei
de religiões. Que o pastor falava com o microfone: fulano de tal não vai poder ceiar porque pintou a unha. Fulana de tal não vai poder ceiar porque pintou o cabelo. Fulana de tal não vai poder ceiar porque foi vista fazendo não sei o que lá. Falava o nome completo assim, ó. Mayra Bezerra, Tiago. Misericórdia. Quer dizer então que aquele irmão que estava em pecado não é digno de sentar na mesa, então todos os outros são dignos, é? Está vendo como vira um orgulho e humildade? Aí o ponto de equilíbrio entre orgulho e humildade sai da... Mas quer saber de uma coisa? Na mesa senta o rei, e na mesa senta também aquele rapaz que era deficiente físico, paralítico. Lembra da história? Quando Davi falou: a quem eu posso abençoar da descendência de Saul? E aí ele convidou aquele rapaz que tinha uma paralisia. Quando ele se senta na mesa, a paralisia dele já não está mais exposta. Por quê? Porque na mesa todos nós somos igualados ao mesmo valor. Na mesa todo mundo senta no mesmo nível. Na mesa não há relevos e nem falhas. Na mesa nós somos iguais. Eu tenho um amigo, pastor Juscelino, um homem de Deus, que a gente admira muito, gosta muito dele. Uma vez ele estava sentado na mesa e convidou a empregada para sentar com ele. E a empregada, pessoa muito simples e até um pouco insegura, assim, ficou: ai, pastor, não, obrigado, com vergonha, né? Ele falou assim: minha irmã, se você não sentar comigo, que sou um homem falho, se você não sentar com a gente aqui na mesa, estava ele e a esposa, né? Estava a família ali. Quem dirá então o que você vai fazer quando Jesus te chamar para sentar na mesa dele, lá no céu? Naquele dia, me fez lembrar que na mesa não tem nível. Na mesa senta aquele que é o indigno e o digno, porque na verdade todos nós não merecemos isso, nenhum de nós aqui merece, mas todos nós recebemos do Senhor, nos tornamos dignos por Ele. Ele fez isso por nós. Amém?